Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar de um motivo, tá? Uma questão, um problema que possivelmente afeta você. Se não afeta, você deveria estar preocupado com o risco disso te afetar um dia, tá? Que é a questão de, cara, alguns escritores precisam parar e pensar: por que ninguém lê o meu livro? Cara, por que meu livro não é comprado? Por que não vejo ninguém comentando meu livro na internet, né? Por quê, tá? E eu particularmente, né, eu publico o livro há 2 anos, eu tenho constantemente blogs falando do meu livro, canais no YouTube, tenho vídeos no YouTube, tenho posts de Instagram, posts de blogs. Volta e meia brota assim, eu sou marcado em um post que eu nem sabia da onde veio, sabe? Em rede social também, de algum leitor mostrando que tá lendo ou leu meu livro, tá? Mas eu também conversando com outros escritores, conversando com colegas e observando também o mercado editorial, observando, por exemplo, o Bienal do Livro, né, em que éramos vários autores dividindo a stand da Pendragon. E assim, a gente vê qual que livro sai mais, qual que livro sai menos, né? A gente vê escritores que estão ali, sim, mas, poxa, por que meu livro não está sendo comprado, sabe? Então, observando isso tudo, observando o mercado editorial ao meu redor, eu decidi trazer esse debate aqui, que é muito importante para todos nós, tá? Então, apesar de eu não ter esse problema pessoalmente, eu não quero ter esse problema nunca, né? Então, justamente, mas não existe forma garantida de não ter esse problema. A forma garantida é você compreender o problema e lidar com ele. Então, e eu, Bernardo, previno para não remediar. Eu vou falar de 2 pontos de escrita criativa e 1 ponto de mercado editorial, tá? Então, vou falar tanto do que pode ter de errado com o livro em si, como também o que pode ter errado com você, com a sua postura, com o seu comportamento diante do mercado literário também, tá? Enfim, começando o conteúdo, se você escrever um livro que é mais do mesmo, chances altas dele não gerar interesse pelo público, tá? Ah, mas meu livro é muito bom. Mas, cara, um livro muito bom que se não apresenta uma proposta que seja, no mínimo, autêntica, tem menos chances de gerar interesse pelo livro. Leitores não querem ler mais do mesmo. A gente às vezes pensa, não, se o leitor gosta de Senhor dos Anéis e gosta de George R. R. Martin e Game of Thrones, ele também vai gostar do meu livro. Não. Sinceramente não, porque se ele quisesse mais um Senhor dos Anéis, se ele quisesse mais um Game of Thrones, ele possivelmente iria reler esses livros, em vez de ler o seu, sinceramente, né? A gente pensa, né, que o leitor vai se interessar pelo nosso livro porque ele tem gostos próximos dos nossos, mas não é bem assim que funciona, tá? Por exemplo, muitos leitores que já eram fãs de Senhor dos Anéis e de Game of Thrones leram agora Witcher, né? Witcher que ganhou uma enorme popularidade do ano passado para cá, né? Graças à série da Netflix, por exemplo, sabe? Mas, veja bem, por que o Witcher funcionou? Porque a gente não tinha no Senhor dos Anéis e não tinha no Game of Thrones um caçador de monstros, como é o Geralt de Rivia. A gente não tinha isso. Então, isso logo de cara já faz toda a diferença. Nós não tínhamos um herói como o Geralt, um anti-herói, né? Como o Geralt em nenhuma dessas histórias, tá? Então, se você for analisar, cada uma delas tem uma abordagem singular, sabe? No caso do Senhor dos Anéis, é aquela fantasia medieval clássica, né? Que é a grande referência da fantasia medieval do século XX para cá. Game of Thrones traz uma abordagem de intriga palaciana. Nós temos nobres que não... Os nobres do Senhor dos Anéis, que são todos nobres ali, né? Nos heróis, eles estão se aventurando para salvar o mundo. No Game of Thrones, os nobres estão matando uns aos outros, né? E nós temos tanto a guerra, como também temos
a politicagem, temos a barganha, temos o blefe, temos a diplomacia, né? Temos a espionagem. Isso não tem no Senhor dos Anéis, né? E nenhum deles tem um caçador de monstros. Então percebe como que o seu livro tem que ter algo de autêntico. Para não ficar falando só de mim mesmo, um livro que vendeu muito bem na editora Pendragon na Bienal de 2019 foi o livro Ardak, que é um livro que, logo de cara, assim, o herói do livro ele tem poder de fogo, tá? Mas ele não é imune ao fogo, ao próprio fogo dele. Então o poder dele é também uma espada de 2 gumes, sabe? E esse mundo tem essa abordagem mais elemental. O mundo, logo de cara, sim, eu olhei para esse livro e falei, cara, quero ler, sabe? É um livro que vendia muito bem, né? É um livro, inclusive, que esgotou lá na Bienal. Eu lembro que o meu livro e o dele esgotaram também. Não lembro se mais algum livro que esgotou. Eu acho que não teve, sinceramente, não me lembro de outro livro esgotando da editora Pendragon lá. Mas, justamente, os livros que eu vejo, assim, que na hora que a gente apresentava para o leitor, né, para os leitores, e que tinham uma abordagem mais autêntica, no caso, eram os livros que vendiam mais instantaneamente, sabe? O leitor ele quer algo novo, tá? Então, se o seu livro é mais do mesmo e está muito próximo de algo que já foi lançado, eu, sinceramente, isso é um risco muito grande do leitor só não se interessar. O leitor quer alguma novidade, tá? Ele quer algo novo. Tanto quanto ele começou a ler Game of Thrones porque tinha algo novo ali naquele livro, como agora os leitores começaram a ler Witcher porque tem algo autêntico nesse livro aqui. No seu livro também tem que ter algo autêntico. Por mais que esteja algo próximo ao que já existe, tem que ter também um ou mais elementos que o leitor olha e fala, ok, isso eu não li ainda, quero ler, tá? Próximo ponto é redes sociais mortas. Cara, tem autor que não posta nada em rede social, você vai lá no Instagram, vai no Facebook, tá crilando, né, o perfil da pessoa. E, mano, por que o leitor vai seguir alguém que não posta nada, sabe? Então, o leitor, ele quer acompanhar os escritores que oferecem alguma coisa para eles, de alguma forma, né? Antes de termos aí as redes sociais como temos hoje em dia, nós já tínhamos, por exemplo, o Eduardo Spor com podcast, o Afonso Solano com podcast, o Dracon e a Munhoz também usaram muito podcast. Então, assim, eles não tinham a vantagem que nós temos hoje em dia, tá? De conseguir produzir conteúdo e entregar conteúdo com muito mais facilidade através das redes sociais que nós temos hoje em dia, tá? Mas eu sinto isso, eles se destacaram porque eles estavam se comunicando com o público constantemente, tá? Então isso foi muito útil para eles. E é isso que um escritor precisa fazer hoje em dia também. Estar em contato com o seu público de alguma forma. Já falei aqui no canal, em outros vídeos, sobre como gerar interesse pelo livro, como usar a rede social, né, para fortalecer a sua escrita. A sua escrita, mas falhou agora. Então, esse é um ponto que leva um livro ao fracasso. Um escritor que não se manifesta, um escritor que está com a rede social morta, acaba, por motivos bem óbvios, tá? Acaba simplesmente não gerando interesse nenhum ao público. Então, pense nisso também. Pense o seguinte, como que você conhece autores novos, tá? E pensa nisso e seja esse autor novo que o escritor vai conhecer amanhã, tá? Pensa nisso também. Foi pensando nisso que eu reformulei toda a minha estratégia do Instagram de uns tempos pra cá, desde que eu me tornei autor para hoje em dia. Foi também pensando nisso que eu decidi lançar vídeo todo dia aqui em 2020. Não tô vendendo o livro aqui, não tô promovendo meu livro aqui o tempo todo, né? Mas eu tenho certeza que ao longo desse ano, né, centenas, milhares de pessoas que já me viram e vão me ver ainda, né? E também o efeito cauda longa que esse conteúdo vai ter também para os próximos anos vai ser um elemento que vai me fortalecer no longo prazo, né? Então pensa nisso. Quando um leitor souber que eu existo, o que ele vai encontrar? Quando o leitor se interessar pelo meu livro e pesquisar mais sobre o meu livro no Google, no YouTube e etc., o que ele vai encontrar? Quando o escritor souber que eu existo e pesquisar pelo meu nome, o que ele vai encontrar? Pensa nisso, tá? E ofereça algo de interessante para o seu leitor nessas buscas que ele vai fazer, né? Então, Bernardo, hoje eu olho e penso, ufa, né? Se o leitor botar A Era do Abismo
ou botar Berras Tamato no Google, ou no YouTube, ou no Instagram, ele vai encontrar conteúdo, ou no Scoob também, que é rede social específico de livro. Nisso tudo, ele vai encontrar boas referências sobre mim. Então, isso é algo que não te traz repercussão automática, mas no longo prazo te dá uma força tremenda, tá bom? E o terceiro ponto também é uma narrativa morna, uma narrativa que não fede e nem cheira. A leitura tem que provocar emoção no leitor, tá? Eu sou contra a jornada do herói, tá? Mas eu já li pesquisas interessantes sobre como que vários clássicos injetam certos tipos de emoções em sequências diferentes, né? E, cara, preciso encontrar de novo essa pesquisa, preciso fazer um vídeo sobre essa pesquisa, inclusive, que era muito interessante, que pegava vários clássicos, tipo A Bela Adormecida, sabe? E Senhor dos Anéis, e Os Miseráveis, né? Médico Monstro, e mostra, essas são as emoções, e nessa ordem de fatores que esses livros apresentam ao leitor. Então o leitor tem que sentir emoções enquanto ele lê o seu livro, tá? Então é uma história que não gera uma grande emoção, que acaba sendo ou repetitiva, ou não gerando assim realmente. Eu sinto. Teve um livro que eu li que eu senti isso, porque os vilões pareciam ser tão incompetentes, sabe? Que eu falei, cara, por mais que o herói cruze o braço, sabe? A polícia vai encontrar essas pessoas aqui, sabe? Esses vilões, né? A polícia vai fazer o trabalho dela, sabe? A questão é, o que eu via era, pô, ok, se os heróis agirem, eles impedem que mais vidas sejam tomadas antes que a polícia chegue por si só. Isso que eu senti, tá? Mas mesmo assim, aí, tipo, quando chegou o momento de conflito entre os heróis, né, e os antagonistas, eu não fiquei nada empolgado, porque, sabe, eu falei, cara, tava tudo... A vitória me pareceu tão garantida, né, e os antagonistas eram tão incompetentes que eu olhei assim e falei, ah, cara, tipo, sabe, aí tipo, até o livro tenta, assim, tem uma cena que entra, que é assim, é um dos antagonistas que é tipo um capanga qualquer, sabe, um cara assim que é aquele cara assim, aquele capanga que na hora da treta ele sai correndo e foge, sabe, esse tipo de gente, né, que não mete medo em ninguém, é um cara que você vê que é fraco, que ele não se garante, quando na hora do vamos ver ele foge, sabe. Aí tem esse cara, tem outro personagem que ele é menor, mas ele é alguém que você acompanha, e aí os dois se dão de cara com o outro e agarram uma pistola, sabe? Deladinho pra pistola e dá um disparo e acaba a cena. Eu falei, mano, é óbvio que esse disparo acertou o capanga bunda suja, sabe? Esse capanguinha aí de tigela. Tava na cara, e foi tipo, valeu. Passando a página. Puxa, o capanga morreu. E o mocinho viveu. Sabe? Mas o meu ponto era esse personagem, ele não representou ameaça em hora nenhuma. Eu acho que seria interessante, nesse momento, ter um plot twist nesse capanga, a galera falar, não, pô, peraí, né, eu e você somos inimigos, mas a casa caiu, tá? Eu tô metendo o pé. Então, mano, vamos agora garantir a nossa sobrevivência juntos aqui nessa porra. Porra, esse ponto seria 1000 vezes mais interessante e até mesmo coerente pra esse personagem, que era covarde, sabe? Então por que agora ele também não fez algo minimamente interessante, sabe? Enfim, então esse livro específico eu fiquei assim, zero empolgado com ele, porque ele não me oferecia emoção, não me oferecia riscos, né? A história, sinceramente, os diálogos não eram bons também, enfim, sabe? Então o leitor tem que sentir que algo importante tem que estar acontecendo, sabe? Se o seu livro, por exemplo, é uma história... Tipo, pensa o seguinte, o que é mais interessante? A história... Supondo que o seu livro é uma história de adolescente, tá? E aí, por que é mais interessante? Aquele momento em começo de bimestre, né, da vida de um estudante de ensino médio fundamental, sabe? E aquela rotina de provas, tá? Ou é a prova final, né, o quarto bimestre, aquela decisiva de que, cara, ou passo de ano ou não, sabe? O que é mais emocionante? Né? O que é mais importante? O que é mais decisivo? Né? Então, esse é o contexto de clímax, sabe? Uma história que use isso, né?
E isso eu acho que é um bom exemplo assim, de uma história que pode usar esse tipo de emoção de forma gradual, sabe? Primeiro bimestre, não tô nem aí, eu tô empolgado que eu vou fazer a prova e depois eu vou ficar o dia inteiro livre. Isso é algo interessante pro leitor, né? E algo assim, meio também despretensioso, né? E aí, não foi bem na prova. E aí? E aí começa o drama. Não, ele não está indo bem. E aí? Pra cada ele vai seguir? Ele vai conseguir passar de ano ou ele vai, sei lá, ele tá afim de uma pessoa e quer namorar essa pessoa, sabe? E aí acaba ficando perdido entre o compromisso dele e os interesses dele, né? Ou dela. E é até o final que, agora é a prova final. Se eu repetir aqui, eu vou me ferrar, né? Eu vou decepcionar todo mundo ao meu redor, né? E até aquela pessoa vai se desinteressar por mim, porque eu vou ser um fracassado ou uma fracassada, por exemplo. Pensa nisso. E tem que ter um risco acontecendo real, porque repetir de ano é um risco real. A prova no começo do ano não é um risco tão grande assim, sabe? É um risco sim a longo prazo. Prova final é um risco imediato, tá? E aí numa história de ação, sabe? Né? Sei lá, por exemplo, uma história de investigação policial. O detetive cada vez mais próximo, né, desse assassino, por exemplo, encontrando pistas de, não, estamos conseguindo traçar um perfil. Antes não tinha perfil nenhum, agora temos um perfil desse assassino aqui, sabe? Só que aí daqui a pouco mais uma pessoa morre. E aí, não, estamos correndo contra o tempo porque pessoas estão morrendo. E aí vamos supor que no final um ente querido, um amigo, amiga, namorada do protagonista é o alvo, ou então sumiu, não se sabe dessa pessoa mais, né? Não, peraí. Se eu não pegar agora esse assassino em sério, eu perco algo pra sempre, e algo pessoal. Bem mais drama na história, tá? Então pensa nos elementos dramáticos, literalmente dramáticos. Não faz uma história morna, não faz uma história com conflito morno. O Aristóteles dizia que toda história tem que ter motivação e obstáculo. Não sou eu que estou dizendo, é Aristóteles, tá? Ele falou que tem vários elementos, mas o que não pode faltar é motivação, intenção, né? E também obstáculo. Esses são os dois pontos. Então, o ideal é que o seu principal, seu ou sua protagonista, deseja algo, que o leitor sabe, né, para onde ele está indo, ele ou ela está indo, e que tem obstáculos nesse caminho para gerar um conflito, tá? Qualquer tipo de obstáculo. Pensa nisso, tá bom? E não cria uma história que aí, às vezes, a falta de intenção ou a falta de obstáculos é o que torna uma história morna. Nesse caso desse livro que eu li, por exemplo, os obstáculos eram mornos, então não me empolgaram, por exemplo, tá? Então, repensa em tudo que você fez até agora e confere o seu livro, né? Veja bem, você apresenta o seu livro de forma interessante. De repente, o seu livro até é interessante, mas você não está sabendo apresentar ele da forma que gera interesse. Tem isso também, tá? Então, o seu livro não pode parecer mais do mesmo. Não pode ser e nem parecer mais do mesmo. O leitor e a leitora têm que saber o que o seu livro tem de singular para desejar ler, tá? As suas redes sociais estão com alguma atividade? Não tem que ser que nem eu, que sou maluco, todo dia com conteúdo novo. Mas, cara, as suas redes sociais estão com alguma atividade? E atividade que também informe que você é um escritor ou escritora, que você tem livros publicados, ou livro publicado, ou está publicando o próximo livro. Isso também é importante, tá bom? E, por fim, a narrativa não pode ser morna, a narrativa não pode feder e nem cheirar. A narrativa tem que ser perfumada, né, de preferência, né? Pode ter pontos em que feda, isso é outro debate, né? Mas enfim, não pode ter narrativa morna, tem que ter realmente algo que engaje, que emocione com a emoção que você quiser. Mas você tem que oferecer emoção aos leitores. Comenta aqui embaixo, né, qual desses tópicos você vai agora revisar, né? Comenta aqui embaixo se você vai revisar o seu próximo livro para conferir se a proposta não é mais do mesmo. Confere aqui embaixo se você vai revisar seu livro pensando se de repente a narrativa não está meio morna, né? Ou se você vai também rever as suas redes sociais para, né, preparar esse jardim para que
as abelhas e borboletas venham até você. Comenta aqui embaixo qual desses 3 tópicos você vai revisar assim que terminar esse vídeo. E estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo sobre mercado editorial, escrita criativa e cultura pop, todo dia de 2020, então até amanhã.